nenhum dano emocional, nenhum dano social e nenhum dano espiritual para os seus filhos. Eles serão filhos saudáveis, serão filhos equilibrados, serão filhos com mente trabalhada, porque os pais são responsáveis para assim colocar na mente das crianças de que o homem, a mulher, precisa ser temente a Deus, sincero e reto, e que se desvia do mal. Você observa que uma criança que ela é criada num ambiente onde não há temor de Deus, irmão, é uma criança que só misericórdia de Deus. A chance dela ser uma pessoa bem-sucedida na vida é muito baixa. Mas a chance de uma criança nascer e crescer e ser bem educada numa esfera familiar, onde os pais são sinceros, onde os pais não agem com mentira, onde os pais agem com retidão, não são injustos, onde os pais aplicam e vivem o temor a Deus, os filhos crescem debaixo da graça de Deus. E Jó foi um exemplo disso. Você vê que o texto diz que o próprio Deus classifica Jó como um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Não foi o inimigo que disse isso, foi o próprio Deus. É tão bom, irmão, quando Deus olha para você e para mim como pais e diz assim: esse aí é um homem de Deus. Esse aí é um pai com qualidades. Porém, irmão, e como eu faço para mudar a situação? Começa de agora. É muito triste os filhos não obedecerem os pais, porque ele diz assim: mas o meu pai não me dá exemplo, a minha mãe não me dá exemplo. Mas se o pai e a mãe der bons exemplos, eles terão autoridade o suficiente para abrir a boca e cobrar dos filhos tudo isso que eu estou falando, porque os pais são os professores dos filhos. Jó cultivou a amizade entre os seus filhos. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Jó nunca tratou um a mais do que o outro. Ei, Antônio. Ei, Francisco. Não, Jó foi um pai equilibrado, agia com retidão. Não destratava um e elogiava outro. Isso é um pai equilibrado. É um pai que dá bons exemplos. Mas se nós tratarmos os nossos filhos de maneira desigual, vamos gerar nele, irmão, conflitos. Mas a Bíblia diz que Jó cultivava amizade entre os seus filhos. Você acha que é fácil um homem muito rico, mais rico da época? Não era meio rico, não tinha meia condição. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico. O difícil, irmão, não é administrar a riqueza. O difícil é continuar sendo humilde servo de Deus. Mas Jó conseguiu isto com equilíbrio, aonde os seus filhos poderiam até disputar entre eles. Mas Jó dizia assim: não é assim, funciona assim. Então Jó sempre cultivava. Como que você vê isso, irmão João? Porque a Bíblia diz que os seus filhos sempre estavam unidos, sempre estavam comemorando. E você acha que irmãos que vivem desunidos conseguem comemorar o aniversário um do outro? Não. Mas a Bíblia diz que os filhos de Jó banqueteavam constantemente, diariamente. Então havia entre eles uma alegria, havia entre eles harmonia familiar. Que coisa maravilhosa é quando uma família é unida. Deus se agrada desta família. Quando há uma família unida,
Deus é exaltado nesta família. Quando existe uma família unida, Deus é glorificado nesta família, porque Deus ama a unidade, Deus trabalha com a unidade, Deus faz crescer a unidade. Deus não trabalha dividido, mas Ele faz com que cresça unido pela graça de Deus. E os filhos de Jó aprenderam a conviver unidos. Estavam sempre comemorando. Se acha que quem tem conflito comemora o quê? Nada. Quem vive desunido comemora o quê? Quem vive brigando comemora o quê? Nada. Só se comemora, irmão, quem tem o que comemorar. E os filhos de Jó tinham o que comemorar, porque os pais eram excelentes pais e cuidavam dos filhos com sabedoria. Mas quando os pais não cuidam dos filhos com sabedoria, ele gera nos filhos conflito e contenda para toda a vida. E quando é que uma família em conflito consegue se reunir? Num dos piores momentos. Qual é um dos piores momentos? Na hora da morte. Porque na hora da morte, irmão, pode estar em São Paulo, pode estar no Rio de Janeiro, pode estar na Bahia. Esquece toda a diferença e se reúne. Mas Deus não quer que isso aconteça. Deus quer que tenhamos filhos, aleluia, que vivam em harmonia e que tenha um para com o outro respeito. E assim Deus se manifesta nesta família com grande poder e glória na vida dos filhos e na vida dos pais que cuidam desta família. Capítulo 1, versículo 4. Os filhos de Jó eram amigos um dos outros. Jó cultivava esta amizade e os filhos eram amigos um dos outros. Não, não vou na casa do Zé não, porque eu não gosto dele. Não, não vou na casa da Maria porque eu não gosto dela. Está todo mundo aqui, está faltando fulano, o que aconteceu? Não, ele não gosta dessas coisas. Mas havia, irmão, havia amizade, havia amor um para com o outro, havia esta unidade que toda família precisa. Não é apenas no Natal, não é apenas no dia do aniversário, mas a família precisa estar sempre unida, não só no dia especial, porque para a família todo dia é especial, porque é bom viver em união uns para com os outros. E os filhos de Jó eram amigos uns dos outros. É ruim quando uma família grande, não sei se os irmãos aqui têm família grande, eu tenho, a minha família é grande. E ao todo eu tenho mais de 20 irmãos. Então não é pouco. Passou de Jó. Jó só tinha 10, a minha família é 20. Eu me lembro que eu viajei para a cidade de Esperantina com a minha esposa e as minhas filhas. E aí elas avisaram, nós estamos indo aí e tal. Aí quando ela se assustou, na primeira casa, já estava todo mundo reunido. Lá tinha mais ou menos 8 reunidos. Aí quando nós chegamos lá, nos receberam muito bem, fizeram um banquete, aquela coisa toda. E ela mesma ficou com a assustada, assim, Edvan, a tua família é unida. Eu falei assim, sempre fomos, mesmo distante, mas sempre fomos uma família unida. Quando alguém precisa, o outro grita e vai lá socorrê-lo. Isso, irmão, aprendemos, mesmo nossos pais, não sendo crentes, mas nossos pais nos ensinaram a respeitar, a amar um ao outro e assim viver e conviver em unidade. Isso é agradável a Deus. Isso é bom. Mas é triste quando um membro da família precisa dos demais e ele é rejeitado, ele é colocado à esquerda, ele é colocado de lado, porque não é igual aos outros, porque não há igualdade, irmão, entre filhos. Todos os filhos são diferentes, temperamento diferente, mas os pais, pela graça de Deus, aleluia, conseguem conduzir, apaziguar e abençoar todos os filhos de maneira em geral, não há deixando nenhuma indiferença entre eles. Glória a Deus. Ainda hoje pode ser feito isto. Jó sempre trabalhou isso. Cultivava amizade e cultivava para que os seus filhos fossem amigos um dos outros. Um dos outros, eu me lembro demais. Eu sempre o mais velho da minha família, eu trabalhando. Eu comprava roupa para mim, mas não deixava de comprar para meus irmãos. Aí um dia, um amigo meu disse assim, por que tu faz isso? Porque eu fui ensinado assim, que quem tem ajuda o que não tem. Quem tem condição ajuda o que não tem condição. Toda vez que eu comprava roupa para mim, eu comprava para meus irmãos. Aí um dia alguém dizia assim, mas tu ficou sem salário.
Mas eu comprei roupa, está todo mundo vestido, graças a Deus. Então isso, irmão, fomos ensinados. Ser amigo um do outro. Não, família que tem inimigo, irmão, não funciona, não prospera. Uma família dividida não tem condição de crescer na graça, não tem condição de crescer nos bens materiais, não tem condição de crescer em nada, porque a desunião, irmão, não deixa o crescimento prosperar. Mas se houver unidade, é mais prático, é mais fácil. E Deus vai se abençoar quando houver disponibilidade dos pais e dos filhos a viverem de uma forma unida e abençoada por Deus. Aleluia. Jó constantemente, irmão. Constantemente Jó, aleluia, estava cuidando dos filhos de forma preocupante. Ele sempre oferecia sacrifício. Capítulo 1, versículo 5 diz assim, aleluia. Isso sucedia, pois, terminando o decorrer do turno do dia, de seus banquetes, enviava Jó o sacrifício e se levantava de madrugada. Pais preocupados com os filhos, irmão, não dormem no ponto. Pais precisam manter a preocupação com os filhos. São seus filhos, não é filho dos outros. A preocupação tem que ser tua. Cuida dos teus filhos. Mas irmão, tu não conhece a minha família, tu não conhece os meus filhos, mas Deus o conhece, aleluia. E é Deus que está dizendo para ti, cuida dos teus filhos, porque são herança do Senhor teu Deus. São frutos do teu ventre, nasceram de ti. Infelizmente muitos pais dizem assim, larguei de mão, não tem jeito. Realmente, quando os pais abrem mão, quando os pais dizem que não dá mais jeito, aí Deus, aleluia, cobra desses pais, diz assim, ainda tem jeito sim. Clama ao Senhor pelas madrugadas, apresenta os teus filhos, porque são herança do Senhor, e Deus promete abençoar a tua casa, a tua descendência, até a 5ª geração. Aleluia. Não diga que seus filhos são um peso. Não diga que seus filhos são um pesadelo. Diga sempre, Deus, tu me deste para assim o cuidá-lo. Aleluia. Glória a Deus. Todo crente faz o que vai ser feito mais tarde. Apresentar as crianças a Deus e consagrá-lo. É o papel do crente. Apresentar a Deus e consagrá-lo. E Jó fazia isso constantemente. Aleluia. Ele oferecia sacrifício pelos filhos. Quem oferece sacrifício pelos filhos são os pais. E ainda mais quando alguns filhos, irmãos, são trabalhosos. Não é todos os filhos. Não são todos os filhos. Tem filhos bons, que não dão trabalho de nada, porque foram instruídos desde pequeno. Mas tem filho, irmão, que dá trabalho demais, que às vezes o pai e a mãe dizem assim, eu vou desistir que eu não aguento mais. Ei, enquanto a vida é esperança, enquanto a vida, Deus pode mudar o cativeiro e fazer algo novo na vida deste filho ou desta filha. Tem jeito sim. Deus ainda não disse ou não falou a última palavra a respeito da tua família, a respeito dos teus filhos, porque Deus tem plano para assim executar na vida dos teus filhos. Aleluia. Glória a Deus. E Jó fazia isso sempre. E dizia Jó, porventura eles pecaram, meus filhos pecaram e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim Jó fazia diariamente. Diariamente. É interessante intercedermos pelos nossos filhos sempre. Sempre. Me lembro demais, a minha menina mais velha, a Midian, era pequena, e eu morava ali na congregação do bairro Matador, morei 3 anos, e um dia ela acordou, e aí ela saiu do quarto dela e foi lá no nosso quarto, e aí foi lá e disse assim, ei pai, me lembro demais, ei pai,
Eu deitado na cama, ela chegou, pequenininha, ficou lá, pegou assim, né, no colchão e disse assim, pai. Aí eu abri o olho, o que foi? O senhor ainda não orou hoje não, né? Falei assim, já, tu tá atrasado. Porque ela sempre me via orando de madrugada. E eu nunca esqueci isso. Ela dizia assim, ei pai, tem que orar todo dia de madrugada. Uma criança. Os pais precisam zelar, velar, cuidar, se preocupar com os filhos. Sabe por quê? Porque o inimigo não dá trégua. Ele veio matar e roubar e destruir. Porque se afetar o filho, afeta a mãe, o pai, a família. Então coloca ele debaixo do teu joelho. E a bênção de Deus, aleluia, alcançará ele onde ele estiver. Mas imagina ele está lá nas drogas, continua orando por ele. Deus tem plano. Ele está lá no pecado, continua orando por ele. Deus tem plano. Mas não desista do teu filho, porque é promessa de Deus salvar toda a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jó era perseverante na oração. Jó não dava trégua. Quando ele disse que, olha, diariamente ele estava sempre oferecendo sacrifício. Quando terminava o dia, Jó ia lá e oferecia sacrifício. Não interessava se o filho dissesse, pai, não fiz nada de errado hoje, está tudo bem. Mas ele fazia assim, porventura, blasfemaste os meus filhos no seu coração contra Deus. Porque pode não fazer por ação, pode não fazer uma outra prática, mas pode murmurar contra Deus, e murmuração é pecado. E Jó era preocupado com os seus filhos, e assim fazia diariamente, ou porque dizer sempre fazendo todo dia os sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Nós precisamos interceder urgentemente por nossos filhos, porque ele não dá trabalho, mas o inimigo anda em busca de ceifar a qualquer instante, e nós queremos que o nosso filho seja uma bênção nas mãos do Senhor nosso Deus. Continue orando, continue intercedendo pelos seus filhos, porque Deus vai abençoar poderosamente a tua casa, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Jó era perseverante na oração pelos filhos, e assim o fazia cotidiano. Nós precisamos urgente fazer isto. O pai não ora e os filhos não vê. Mas quando o pai ora e os filhos vê, eu tenho irmãos que não são crentes, mas eles sempre vê minha mãe orando, sempre vê minha mãe fazendo o culto doméstico. E eles não são crentes, mas dizem assim, mãe, eu vou viajar, ora por mim. Se ajoelha, a mamãe põe a mão na cabeça, ora por eles, e eles vão viajar e a mamãe continua orando. Sabe o que é isso? Porque eles sempre viram ela orando, os pais orando. E isso traz no coração dos filhos, irmão, uma confiança. Eu sei que a minha mãe ora por mim, glória a Deus, isso é bom, agrada a Deus. E os filhos também se fortalecem, porque sabe que tem alguém orando, aleluia, pela sua vida, por onde ele andar. São muitos exemplos de filhos que foram alcançados pela oração de seus pais. E eu sou grato a Deus, porque a minha mãe sempre, todo dia. Hoje eu fui lá e disse, eu já orei por ti hoje, graças a Deus. Isso é bom quando os pais oram pelos filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Não precisa ninguém cobrar de você. O Espírito Santo te desperta, e quando ele te despertar, ele vai colocar no teu coração, ora pelo teu filho. Não resista, ore, aleluia. É Deus dizendo assim, te prepara, ora, para que não aconteça nada pior. Sabe o que é isso? É Deus preocupado com a tua família e com a tua casa. Não desista de orar nunca pela sua casa, pela sua família. Tem pais que começam até a orar, mas logo desistem. E nós não podemos desistir, de forma alguma. De forma alguma. Aí depois que os filhos casam, irmão, aí entra na lista de oração os genros, os netos. E aí o pai e a mãe não tem como parar de orar pela sua família, aleluia. E a Bíblia diz que Jó
fez sempre isto e Deus o abençoou. Queridos irmãos, não se preocupe, aleluia, porque Deus, aleluia, cumprirá com a sua promessa na sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Então, quando Jó, ele declara que constantemente fazer isso, ele está dizendo assim: é necessário os pais orar pelos filhos. Fica de pé em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Esta é a palavra que eu tinha para trazer ao coração de vocês. Guarde esta palavra e ore pela sua família, pela sua casa, aleluia. Ore pela sua esposa, esposa, ore pelo seu esposo, aleluia. Porque não pense que uma vida de casado é fácil. Não, somos com certeza vigiados sempre. E o inimigo veio buscar várias formas de afetar a família, os casais. Mas permaneça debaixo, aleluia, da cobertura espiritual, da presença de Deus. A sua casa, a sua família, Deus há de guardar continuamente. Eu quero nesta noite orar por todas as famílias. Levante a sua mão nesta noite. Aleluia. Querido Pai, amado Deus, eu quero nesta noite te agradecer pela bondosa oportunidade, Pai. Eu quero apresentar todas as famílias que congregam nesta igreja. Deus eterno, que a tua mão continue abençoando cada pai, cada mãe, e assim também os filhos e toda a descendência. Deus bendito, livrando de todo mal e dando a cada pai de família discernimento espiritual com relação às suas famílias. Deus eterno, continua, Pai, abençoando todas as família, aqui e aonde a tua palavra estiver sendo anunciada e alcançar, não só desta casa, mas de todas as igrejas. Pai eterno, assim, continua conosco. Assim eu quero te pedir, eu quero te agradecer, em nome de Jesus Cristo, amém. Para não tomar muito tempo, ainda tem coisa para fazer.